Tá bom, pessoal? Você pode grifar na sua apostila, tá? Mas agora nós vamos ver os reinos helenísticos, pessoal. Estamos falando da Grécia helenística, os reinos helenísticos, como foi isso, né? Os generais, pessoal, vocês viram que o Tiago falou com quem ficou cada parte do império. E esses generais, mais o general Cassandro, eles lutaram entre si. Eles começaram a lutar entre si para consolidar o domínio de suas partes do antigo Império de Alexandre. E eles ficaram nessa luta entre eles, entre generais, por 30 anos. Muito tempo, né? Eles queriam consolidar. Então, durante 30 anos, eles ficaram brigando e lutando entre si. Entre os séculos 3 e 1 a.C., surgiu então os reinos helenísticos. É o período da história, reinos helenísticos, pessoal, é o período da história da Grécia e de parte do Oriente Médio, entre a morte de Alexandre e a anexação da Grécia, península e ilhas por Roma. Isso nós vamos ver na próxima apostila, tá bom? Quando Roma entra na história. E 3 cidades despontaram como centros econômicos e centros culturais. Essas 3 cidades que se despontaram, que se sobressaíram, que se tornaram as cidades mais importantes dos reinos helenísticos, foram as cidades de Antioquia, lá na Síria, de Pérgamo, na Ásia Menor, e de Alexandria, no Egito. O próximo, vamos lá, vamos ver. Em nome da estabilidade e da unidade de seu império, pessoal, Alexandre promoveu um processo de fusão entre as culturas grega e oriental. Então, isso se chama helenismo. Pessoal, se você puder copiar até no seu caderno agora, essa parte copia, tá bom? Então, porque isso nós vamos falar falando, tá? Então, assim, deixa só para explicar e daqui a pouco eu deixo vocês e vocês vão copiando, tá? Então, pessoal, Alexandre não queria chegar e impor, olha, a melhor cultura é a cultura oriental, a melhor cultura é a cultura grega. Não, Alexandre, ele era um grande estrategista, lembra que ele aprendeu isso? Ele era um grande estrategista. Então, ele, até por estratégia, provavelmente, ele não se casou com uma mulher ali da região da Grécia, como o pai dele casou com uma princesa de uma cidade do lado, da cidade de Epiro, a Olímpia, a mãe dele. Não, ele foi e se casou com uma princesa oriental. Ele se vestia como os orientais, como os persas, né? Todo luxuoso. E toda a parte da cultura, a parte do teatro, até ele pegou toda a cultura grega e aí ele juntou o que tinha de melhor dos gregos, o que tinha de melhor dos orientais e ele fez uma fusão. E essa fusão se chama helenismo. Tá bom, pessoal? É verdade, João. Então, a estratégia que procurou estabelecer um intercâmbio capaz de vincular elementos diferentes dos demais, né, sem igual, consolidando sobre bases culturais as conquistas militares de Alexandre. Então, Alexandre, ele fez uma troca de culturas, né? Ele fez um intercâmbio, pegou o que era melhor de um, o que era melhor do outro, e em nome, né, do império dele, pareceu uma coisa só. Lá do Oriente, até ali a região da Grécia, ele queria que o império dele tivesse estabilidade e uma unidade. Então, ele usou de estratégia para fazer esse intercâmbio, né, e consolidar, entendeu? O império dele. Então, aqui, pessoal, eu só queria que alguém lesse para mim, por favor, o último parágrafo da página 148. Ele promoveu uma troca de culturas. Pode ler. Pode ler, Rafa. Longe de significar a imposição de uma cultura a outra. Rafa, por favor.